Vamos falar sobre transformação de unidades de comprimento. Primeiramente, no sistema internacional, a unidade adotada é o metro. Nós temos várias unidades de comprimento: o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Mas no sistema internacional de medidas, a medida de comprimento adotada é o metro. Então vamos lá, vamos entender. Como a gente faz para transformar de uma unidade para outra? Se eu quero transformar de uma unidade que está à esquerda para uma unidade que está à direita, basta eu multiplicar por 10. Por exemplo, se eu estou aqui, uma unidade está em quilômetro, eu quero transformar para metro. Então, eu vou ter que multiplicar por 10 uma vez para chegar no hectômetro, outra vez para chegar no decâmetro e mais uma vez para chegar no metro. Ou seja, eu vou multiplicar por 10 três vezes para chegar para transformar de quilômetro para metro. Uma vez, duas, três. Para ficar mais fácil, em vez de eu multiplicar 3 vezes por 10, eu posso fazer o seguinte. Eu coloco 1 aqui e eu conto. Quantas vezes eu vou precisar multiplicar? 1, 2, 3. Então eu coloco 3 zeros aqui. Então, em vez de eu multiplicar por 10 3 vezes, é a mesma coisa de eu multiplicar por 1000. Então vamos fazer uns exemplos. Mas antes de fazer alguns exemplos, eu vou falar também de como eu faço para transformar de uma unidade que está à direita para uma unidade que está à esquerda. Por exemplo, se eu quiser transformar de milímetro para centímetro, então eu vou fazer um processo parecido, só que em vez de multiplicar, eu vou dividir, certo? Então, vou dividir por 10, de milímetro para centímetro. Se eu quiser transformar, por exemplo, de centímetro para metro, vou dividir por 10 uma vez, dividir por 10 duas vezes. Ou seja, vou dividir por 100. É só eu olhar, ó. Vou dividir por 10 quantas vezes? 1, 2. Então, a quantidade de zeros vai ser 2 zeros, ou seja, eu vou dividir por 100. Vamos para um exemplo que vai ficar ainda melhor para vocês compreenderem. Eu tenho 3,42 quilômetros e eu quero transformar para a unidade do sistema internacional. Qual é a unidade? O metro. Então, o que eu vou fazer? Simples. Está em quilômetro, eu quero transformar para metro. Então, ó, 3,42, certo? Que é o número, tá? Que está em quilômetro. Quilômetro para metro, vou ter que multiplicar uma vez, duas vezes, 3 vezes. Ou seja, vou multiplicar por 1000. Faço vezes, aí coloco 1. Conto quantas vezes vou precisar multiplicar? 3 vezes, então coloco 3 zeros, tá? E ainda para ficar mais fácil, pessoal, vou dar uma dica aqui. Para eu multiplicar por 1000 é simples. O que é que eu faço para multiplicar por 1000? Vou usar um rascunhozinho aqui, ó. É só, onde você está multiplicando por 1000, é só você andar a vírgula, a quantidade de zeros que o 1000 tem. Quantos zeros o 1000 tem? 1, 2, 3. Então eu vou andar a vírgula 3 casas para a direita. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui. Aí eu apago a vírgula, certo? Como aqui ficou um espaço, eu acrescento um zero. Como a vírgula for no final, não precisa colocar a vírgula. Então o resultado encontrado é 3.240 metros. Não podemos esquecer da unidade, metro. Agora vamos fazer o outro exemplo aqui, 2,5 centímetros para o SI. No SI a unidade é o metro, repetindo, e nós estamos no centímetro. Então vamos ter que dividir quantas vezes por 10? Vamos lá. Uma para chegar no decímetro e outra para chegar no metro. Então, no centímetro, 1, 2. Então vou dividir 2 vezes por 10. Então vai ser 2,5 dividido, aí eu boto 1, como eu vou ter que dividir 2 vezes, coloco 2 zeros. Então, vamos para o rascunho.
tenho 2,5. Quando eu vou dividir por 100, o processo é parecido com o de multiplicar. Só em vez de eu andar a vírgula para a direita, eu vou andar para a esquerda. Onde eu estou multiplicando, eu ando a vírgula para a direita. Quando eu estou dividindo, eu ando a vírgula para a esquerda, tá? Isso daí sempre vai valer para múltiplos de 10, certo? Então, como eu vou dividir por 100, então eu vou andar a vírgula para a esquerda uma vez, duas vezes. A vírgula ficou aqui. Aí eu apago essa vírgulazinha, coloco um zero aí, onde ficou o espaço. E como a vírgula ficou antes do número, eu tenho que botar um zerozinho antes. Ó. Fica 0,025. Então, o resultado que a gente encontrou foi 0,025 metros.